Bom dia, aluninhos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar aí sobre os náutilos, esses bichinhos fofinhos e esquisitinhos que vocês estão vendo aí na tela, tá? São considerados aí os fósseis vivos dos oceanos e a gente vai ver o porquê, tá? Essa aula demorou um pouco pra sair, mas eu vou falar tudo no que eu quero falar no final do vídeo aí pra gente não enrolar, tá bom? Então vamos começar. Começando aí pela sua classificação, né? Os náutilos, gente, eles são animais, moluscos, cefalópodes, nautiloides, da ordem Nautilida, família Nautilidae e do gênero Nautilus Hyalonautilus, tá? E, gente, esses aqui é só os recentes, né? Porque de fósseis eu acho que tem mais ou menos 2.500 espécies aí de nautiloides, de fósseis, né? Como os do gênero Endoceras e Aturia, né? Mas eu vou falar um pouco mais pra frente sobre isso aí. Vocês provavelmente vão me ver falando sobre os nautiloides, porque eu vou falar de vez em quando sobre a subclasse deles no geral, tá bom? Mas por enquanto, o Nautilus e o Alonautilus são os únicos dois gêneros que existem atualmente, tá bom? Se descobrir mais um, daí eu teria que colocar aqui, tá? Então vamos continuar. Começando aí pelas suas características gerais, né? Sua biologia, seu nicho, né? Eles são animais de mar profundo, gente. São animais nectônicos que vivem lá no nécton, né? De 100 a 700 metros de profundidade. Você vê que é uma variação enorme porque eles participam da migração vertical, que é a migração que muitos animais marinhos fazem durante a noite, indo de baixo para cima em busca de comida, né, de caça, né? E eles são associados a recifes de corais. Tem muitas fotos deles em recifes de corais aí. Eles podem viver até 20 anos, diferentes de muitos outros cefalópodes, né? Por exemplo, os polvos que vivem de 2 a 3 anos. Esses carinhas vivem até 20. Mas eles levam 5 a 10 anos para atingirem sua maturidade sexual. É bastante tempo, demora bastante. E quando atingem, as fêmeas, elas liberam poucos filhotes por ano, né? Mais ou menos 10, eu achei, né? 10 ovos, né? Aqui os ovinhos de Nautilus. Aqui eu deixei duas fotinhas de Nautilus bebês, olha que coisa bonitinha. Aqui eu deixei uma foto da biologia geral deles, tá? Vamos ver aqui embaixo. Eles não têm uma visão muito boa, pois seus olhos são primitivos e pouco desenvolvidos, então eles não veem bem, eles não têm aquela lente, né, no olho. E predam usando principalmente o olfato. Eles podem aí cheirar presa a 10 metros de distância, praticamente. E eles podem ter de 50 até 90 tentáculos, que são esses daqui tentáculos mesmo, que não tem ventosas, que são aquelas bolinhas, sabe, que tem nos tentáculos dos polvos. Eles, carinhas, não têm, beleza? Agora sobre um pouco mais sobre seu nicho. Habitat. Eles são encontrados nas águas tropicais e subtropicais do Oceano Indo-Pacífico, Oceano Índico e Pacífico, incluindo áreas como as Filipinas, Austrália, Fiji e a região da Nova Caledônia, e o Sudeste Asiático, na Oceania também, tá bom? Aqui tem um gráfico, né, com todas as espécies dos náutilos unidos encontrados. Esse vermelho, gente, é o Nautilus pompilius, que é o mais abundante, né, o que mais tem, que a gente vai ver daqui a pouco também, inclusive. Dieta. Eles comem caranguejos, camarões, peixes, outros invertebrados marinhos e até animais mortos, ou seja, eles são necrófagos e predadores oportunistas, certo? Carnívoros. Aqui eu achei de um vídeo bem legal de um cara que jogou algumas câmeras no fundo do mar e ele acabou achando alguns náutilos, né? Tem um peixe morto aqui, ó. A 120 metros de profundidade, os náutilos foram lá comer. Ó, do náutilos pompilhos que eu já falei. Em contrapartida, são presa para tartarugas, polvos, tubarões, outros náutilos e etc. Joia? Agora é só locomoção. Os náutilos, gente, eles têm dois métodos de locomoção principais, que é as câmeras da sua concha e o jato propulsão, né? E eu digo principais porque eles também podem usar a corrente da água e os tentáculos para se mexer também, mas esses dois aqui são os principais, né? As câmeras na sua concha que vão tendo mais conforme eles vão crescendo. A concha, gente, ela é dividida em várias câmeras.
onde acontecem troca de fluidos, gases ou água para boiarem ou afundarem. Então, conforme eles vão nadando, dentro da concha que tem essas câmeras, pode trocar, ou tendo gás aqui dentro, ou tendo água. Que isso, quando tem gás, a densidade dele é menor, ele flutua, ele boia. E quando tem água, ele fica mais denso, ele afunda. Né? Isso aí ajuda eles bastante na migração vertical, que nem eu já falei. E o jato propulsão aí, clássico dos cefalópodes. Eles expelem jato de água pelo sifão, que é esse negocinho aqui, ó, para locomover para trás e afastar predadores. Não, esse aqui não é o bumbum e nem a boca deles, é o sifão, que é o que eles usam como jato propulsão mesmo, né, para poder jogar água para frente se locomovendo e também afastando predadores. Beleza? Agora falando um pouquinho sobre cada espécie de Nautilus, que é um dos dois gêneros que nós temos da família Nautilidae, certo? Vamos lá. Nautilus pompilius, que é o mais basicão, o que a gente acha em todo lugar, né? O mais comum, mais conhecido como Nautilus imperador, ele é altamente, amplamente distribuído, como a gente viu aqui, ó, o vermelho, né? É o Nautilus pompilius. E também tem duas subespécies, o Nautilus pompilius pompilius e os suluensis. Temos também o Nautilus belauensis, encontrado em Palau, e possui algumas características distintas de sua concha, essas carinhas aqui. O Nautilus macrócephalus, conhecido aí como Nautilus da Nova Caledônia, que tem uma concha menor. Aqui uma concha do Nautilus da Nova Caledônia também. Temos também o Nautilus Stenocephalus, também conhecido como Nautilus de barriga branca. Ele tem uma concha mais plana, tá? São esses carinhas aqui. Esses três últimos, gente, eles são um caso especial, né? Porque esses três, eles foram descobertos muito recentemente. Lá em 2023, faz 2 anos, né? Desde que esse vídeo está sendo postado. Que é o Nautilus samoanensis, encontrado na Samoa. O Nautilus vanuatuensis, encontrado em Vanuatu. E o Nautilus vitiensis, encontrado em Fiji. São esses carinhas aqui, tá bem? Agora, o segundo gênero que nós temos, o Alonautilus, né? Aqui, gente, tem dois, mas esse aqui é basicamente o principal deles, né? Eles são extremamente raros, tá? Antes de falar um pouquinho sobre isso aqui, eles são extremamente raros, tanto que teve um período de tempo aí da década de 80 para 2015, que foi mais ou menos 30 anos sem avistar nenhum, né? São uma espécie que pertencia ao gênero Nautilus, mas as suas diferenças corporais levaram a ser reclassificada em outro gênero. E algumas dessas diferenças corporais era a morfologia branquial e alguns detalhes no sistema reprodutor masculino, o Alonautilus scrobiculatus, que é esses carinhas aí, os Nautilus dourados. Em inglês, eles costumam chamar eles de Fuzzy Nautilus, inclusive. Aqui tem o mais comum e o mais raro. Uau! A outra espécie também é o Alonautilus perforatus, que é uma espécie apenas conhecida por conchas. A gente nunca encontrou aí um exemplar vivo para poder tirar foto, registrar apenas as suas conchas. Beleza? Agora um pouquinho aí da sua história evolutiva. Nossa, tô vendo que tá passando muito rápido, a gente já tá acabando. Eu demorei uma semana inteira para as pesquisas. Mas enfim, a família Nautiloide surgiu no período Cambriano, há cerca de 500 milhões de anos atrás. O período Cambriano, gente, tá aqui, ó. E como foi mais ou menos há 500 milhões? Foi mais ou menos no meio daqui. Depois do Cambriano veio o período Ordoviciano até o Devoniano, que foi quando os nautiloides se diversificaram e dominaram os mares. Aqui tem uma espécie fóssil de nautiloide do gênero Endoceras, que eu comentei com vocês. Essa aqui, se não me engano, é o Endoceras giganteus. O epiteto é algo assim. Daí, assim, aqui eles tentaram fazer uma representação artística do que poderia ser o animal. Eles começaram bem desse jeito, gente, com a concha be- bem grande e uma forma um pouco mais parecida com os povos e com as lulas, tá? Do Carbonífero ao Permiano, que são esses dois aqui, começaram a perder espaço para os amonites, que são esses carinhas aqui, ó, outros cefalópodes. Eles são no reino Animalia, filo Molusca, classe Cefalópoda, mas a subclasse deles não é Nautiloide, é Amonoide. Então eles também são conhecidos como Amonoides, né? Diferente dos Nautilus, que é Nautiloide. Extinção permo-triássica, que
marcou aí o fim da era paleozoica e o começo da era mesozoica. Foi um grande evento de extinção em massa, onde muitas espécies de nautilóides desapareceram. Tanto que eu falei para vocês que a gente já conhece 2.500 espécies fósseis. E aqui na era Mesozoica foi quando os amonites dominaram os oceanos, mas os náutilos prevaleceram. Principalmente do gênero Nautilus, já tinha aí o gênero Nautilus também, tá? Daí depois, né, disso, os amonites acabaram extintos e os náutilos continuaram, tanto que a gente não vê mais esses carinhas hoje, só as conchas deles nos fósseis, tá bem? E agora sim, por que eles são chamados de fósseis vivos? Pois eles mudaram muito pouco em relação aos seus ancestrais, né? Durante toda essa história evolutiva de 500 milhões de anos, eles até, em relação aos ancestrais, eles mudaram muito pouco no seu formato e sua biologia. O que isso quer dizer? Que os dois são muito eficientes para a sua sobrevivência, né? Eles sobreviveram esse tanto de tempo, gente, com jato de propulsão, com uma concha. Muito, muito louco. Eu, pelo menos, não teria paciência, não. Tá? Aqui temos uma fotinha com alguns fósseis de alguns milhões de anos atrás, ó. 400, 300, 200, 100 e 50. Você vê que eles vão ficando mais parecidos com os do dia de hoje, que é esse carinha aqui. Aqui temos alguns fósseis dos náutilos do gênero Aturia, que é um outro gênero aí que conseguiu ter uma história evolutiva legal também, tá? Se vocês quiserem pesquisar, eu recomendo bastante, eu acho que é bem legal aprender sobre eles. Aqui temos fósseis de alguns dos náutilos mais ancestrais ainda, que são esses outros aqui, que tem a concha enorme, desse meme aqui que só os náutilos sobraram, de todos esses carinhas aqui que agora são fósseis. Aqui são outros fósseis, certo? E é isso, tá? Mas infelizmente os náutilos estão em apuros, né? Eles são alvos de caça ilegal para a obtenção das suas conchas, né? Que são utilizadas aí para ornamentação e decoração. Aqui é um exemplo de uma ornamentação com uma concha de náutilo do século XVII, ó, bem antigo. E aqui são duas fotos de alguns tanques com várias conchas de náutilos, infelizmente. E além dessa caça ilegal, eles também são animais extremamente sensíveis, pois os seus filhotes demoram para nascer em pequenas quantidades, como eu já falei, né? Eles, apesar deles ter uma vida muito longa, eles demoram muito para chegar na maturidade sexual. E quando chega, acabam nascendo muitos poucos filhotes por ano, né? E eles também são prejudicados pelo aumento da temperatura dos oceanos. E também pela acidificação dos oceanos, né? Que acaba aí interferindo nas conchas dos mesmos, certo? Tem todo o problema lá do carbonato de cálcio, do ácido carbônico, né? Tudo mais. Agora, para finalizar, algumas curiosidades. O Nautilus é o nome do submarino do Capitão Nemo, na obra 20 Mil Léguas Submarinas, do escritor francês Jules Verne, publicada em 1870, que é esse submarino aqui é o The Nautilus. O Nautilus, bem legal. E a concha de Nautilus do Minecraft, né? Uma sacanagem não ter o bichinho, mas ter a concha dele. Olha só. Tá? Aqui estão as 1 milhão de referências que eu usei para poder fazer esse vídeo, né? Falei pra vocês que demorou pra caramba. E foi isso, pessoal. Nossa, olha as fotos aqui. Foi mal por isso, tá? Muito obrigada por terem assistido, tá? Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. A aulinha aí inaugurando uma nova série de espécies que eu vou tentar fazer de tempos em tempos aí um vídeo sobre uma espécie, né? Pode ser de qualquer reino. Se tiverem alguma sugestão, deixem nos comentários, tá? Que eu vou gostar de ouvir. E se tiver alguma pergunta também, deixem nos comentários, tá bom? E, cara, tô muito feliz que a gente chegou até aqui, porque, nossa, eu tô fazendo essa aula faz tempo. Tipo, eu fiz 1 milhão de pesquisas que eu comecei do zero. Quando eu vi, pô, o Nautilus é mó bonitinho, ele é mó legalzinho, vou fazer uma aulinha sobre ele. Tentei trazer a aula mais completa possível, então eu pesquisei um monte, demorou uma semana pra fazer ainda com a aula, né? Que começou também. Nossa, foi complicado. Mas tô feliz aí de ter voltado. O próximo aí vai também inaugurar uma nova série, né? A próxima aulinha. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um salve pra Ana Júlia e amigos do Ita. E falou, até mais. Tchau, tchau.